A queda de duas pontes na BR-319 afetou diretamente 4 municípios do Amazonas: Manaquiri, Careiro da Várzea, Careiro Castanho e Altazes. O governo do estado segue dando suporte para mais de 100 mil pessoas afetadas. Entre os trabalhos executados, o envio imediato de embarcações da Defesa Civil do Amazonas, que já executam o transporte de passageiros tanto na área da ponte do rio Curaçá, quanto na área onde a segunda ponte caiu, que é no rio Altaz-Mirim. A primeira estrutura cedeu no dia 28 de setembro e a segunda estrutura no dia 8 de outubro. Quem está aqui para falar e dar mais detalhes do serviço que está sendo prestado à população naquela região é o secretário da Defesa Civil do Estado, Coronel Clóvis Júnior. Seja muito bem-vindo ao Real Time 1. Prazer recebê-lo. É uma satisfação poder participar com vocês e levar informação à população e tentar acalmar a população com relação às informações e como o Estado está atuando, como o Estado está agindo para mitigar aqueles impactos. Isso é interessante que o senhor fala, porque a gente, às vezes, tem muitas informações paralelas sobre o assunto das pontes que desabaram na BR-319. Existe um serviço, tem quantas lanchas da Defesa Civil prestando esse serviço à população, que é atravessar de uma margem a outra, por exemplo, no rio Curaçá, no quilômetro 12, e depois também no rio Altaz-Mirim? No dia 28, que foi o dia do colapso estrutural, nós deslocamos para lá de imediato uma equipe para fazer análise situacional e já deslocamos uma embarcação para que pudesse ser mantido o trânsito das pessoas lá no local. E a partir do primeiro dia, nós já disponibilizamos 6 embarcações, sendo 2 no Curuçá, 2 no Altaz-Mirim e 2 para fazer o transporte Ceasa até o porto do Careiro da Várzea. Hoje, atualmente, nós temos 3 embarcações, porque temos uma estrutura pesada do Estado dando apoio, temos tido o cuidado de que as ações não é uma ação da Defesa Civil especificamente, mas é uma ação do governo do Estado do Amazonas, onde temos envolvimento de várias secretarias para mitigar os impactos, para minimizar o sofrimento da população. Bom, é uma região que no dia 10, se não me engano, dia 10 desse mês agora, o governo estadual decretou estado de emergência naquela região dos municípios de Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri e Altazes. É um decreto de situação de emergência, foi isso mesmo, dia 10. O que é possível entender que esse decreto facilita para as ações da Defesa Civil frente a esses municípios, a esses impactos causados por esse colapso nas estruturas? O que acontece? A evolução do desastre, ela é que vai balizar quais são as ações que nós vamos tomar. De imediato, nós tínhamos caracterizado lá o colapso das estruturas, mas os serviços essenciais daqueles municípios não estavam ainda sendo impactados, E com o decorrer da queda da segunda ponte, e aí o abastecimento dos municípios começaram a ficar prejudicados, aumento de preço, não houve o desabastecimento, mas sim aumento de preço dos consumíveis, dos combustíveis, dos materiais que chegavam através da 319. E a gente, observando em contato constante com esses municípios, observamos que houve realmente um impacto muito grande na economia desses municípios. E fizemos a análise técnica desses municípios para saber esses impactos através das nossas equipes e observamos que os municípios tinham que ter uma ferramenta necessária para dar uma resposta mais rápida e mais contundente lá à população. Por esse motivo é que nós, após essa análise, essa observação passada pelos próprios municípios que estava tendo esse afetamento, foi que nós achamos por bem fazer uma análise técnica e verificar realmente que esse impacto tem causado problemas nos serviços essenciais, que a nossa maior preocupação é a manutenção desses serviços essenciais, e com isso a nossa parte técnica avaliou e verificou que esses municípios precisam realmente de uma ação mais contundente, mais rápida e mais enérgica. Com isso, nós apresentamos ao governador do Estado, o governador do Estado verificou tecnicamente que era necessário dar esse suporte a esses municípios, para que esses municípios tivessem mais condições de dar uma resposta mais rápida e mais efetiva à população afetada. E também aos órgãos de Estado. Como eu falei,
a nossa percepção com relação à Defesa Civil é exatamente o envolvimento de todos os órgãos, principalmente do Estado. Desde 2019, nós temos atuado de forma conjunta. Então, nós temos feito com que não seja uma ação específica da Defesa Civil do Estado, mas sim seja uma ação do Estado do Amazonas, onde várias secretarias, vários órgãos do Estado têm colaborado conosco e têm nos ajudado a enfrentar os desastres que nós temos em nossa região. Sazonalmente, nós temos a enchente, nós temos a vazante, né, que é a inundação e a seca, e todos os anos nós temos, seja em maior intensidade ou seja em menor intensidade. O senhor falou num tema interessante, que é aquela região, a BR-319, é uma estrutura que pertence ao governo federal. Mas esse recurso, esse socorro que está sendo dado, é por parte do governo do Estado. Como é que é até curioso entender como é que funciona agora, por exemplo, para a mercadoria de comércio, dos supermercados que tem Altazes, que tem no Careiro Castanho, conseguem chegar agora nessas cidades? Está tudo sendo feito por balsa? Qual a informação que vocês têm? Tem uma preocupação dessa manutenção desse transporte de mercadorias. Inclusive a CEPRO tem procurado estruturas para facilitar balsas para fazer esse trajeto sem onerar ao produtor, tem alugado caminhões para fazer o transporte dessa produção, só que os rios eles estão realmente com o seu calado, o seu volume de água muito baixo, e os empresários, as empresas que possuem essas embarcações, eles ficam muito receosos de colocar a embarcação calhar. Mas até o presente momento, esse trânsito de mercadorias está mantido. Como eu falei anteriormente, nós temos aumento, e isso é natural, em decorrência do próprio desastre, né, de uma situação de anormalidade naquele ambiente, mas tem tido esforço de todas as secretarias, dentro de cada esfera de atribuição, para que a população não seja atingida pelos impactos desse desastre, né? E acreditamos, como você bem falou, ali é uma área federal, é responsabilidade do governo federal. Mesmo assim, a Defesa Civil e os órgãos de imediato foram para lá e têm dado assistência, né? Toda terça e quinta, no centro no CICC, há uma reunião com todos os órgãos envolvidos, onde o secretário de Segurança é o que coordena essas ações, é que convida todos os órgãos, seja ele municipal, seja ele a nível estadual, seja ele a nível federal, e lá a gente, naquele colegiado, verificamos as dificuldades, verificamos as necessidades e definimos as ações. E aí, com essas ações, mitigar o máximo possível os impactos à população, que é o nosso objetivo principal, é trazer tranquilidade, trazer a normalidade dentro do possível. Por isso é que nós instalamos lá barracas, nós instalamos tendas, nós fornecemos água potável para a população, né? Nós procuramos dar assistência no embarque e desembarque para evitar acidentes. Nós sabemos que temos idosos, temos pessoas com necessidades especiais. Então, como eu falei, o envolvimento do Estado. O senhor mencionou ainda há pouco a questão das balsas que estão enfrentando dificuldade. A gente saiu de uma enchente severa, uma das maiores dos últimos 100 anos, e aí isso eu me refiro ao ano passado e esse ano também, aí a gente entra agora num período de vazante severa também, e ainda aliado a um evento como esse lá na BR-319. O senhor apresentou ao governo esses dias um levantamento da realidade que pode ser encontrada no interior do Amazonas e aqui na capital Manaus. A gente deve enfrentar essa enchente ainda mais severa, deve ser prolongada, ou melhor, essa vazante deve ser prolongada ainda mais? Qual a previsão? Nós temos já uma expectativa de retorno do volume de água, do caso das precipitações pluviométricas da chuva, né? Especificamente a chuva. Então, nós tivemos aí no Alto Solimões, nesses 15 dias, aproximadamente 1,5 metro de aumento do volume das águas lá no Alto Solimões. Estatisticamente, e nós fizemos isso para termos mais um parâmetro, né, com relação às últimas vazantes que tivemos, quando começamos a encher no Alto Solimões, aproximadamente 15 dias nós já começamos a sentir esse volume de água no Médio Solimões.
E quando começarmos a sentir esse volume de água chegando no Médio Solimões, chega aqui no Baixo Solimões, aqui na nossa capital, em torno de 30 a 35 dias. Isso em média, né? Mas isso pode ser variado de acordo com as condições atmosféricas, com os índices pluviométricos, né, com a chuva, mas acreditamos que com essa recuperação que é constante, já no Alto Solimões, nós já temos uma luz no fim do túnel para começarmos aí o processo de parada da vazante. Não é um dado concreto, mas é uma observação feita pelo nosso centro de monitoramento e que já estamos há 15 dias já com o crescimento gradual do volume das águas no Alto Solimões. É interessante essa fala do senhor, e para explicar ao nosso internauta que os especialistas que estudam o comportamento dos rios dizem que para você ter uma enchente ou então a recuperação do nível do rio aqui em Manaus, você tem que chover lá na cabeça do cachorro, que é a nascente do rio, onde entra o Rio Negro aqui no Brasil. E aí você consegue ver daqui com 15, 30 dias esse volume de água chegando na capital. No caso, ele está mencionando aqui o Rio Solimões, portanto, Tabatinga, que é ali aquela região do Amazonas. Então, essa chuva que atinge Tabatinga, daqui a alguns dias, esse volume de água atinge essa região aqui próxima a Manaus. Bom, o senhor mencionou isso e também foi apresentado pelo governo do estado uma ação para atender ribeirinhos e a população que vivem no estado com a ajuda humanitária. E aí tem a alimentação, tem a própria Secretaria de Saúde vai distribuir kits para ataques, por exemplo, de animais peçonhentos, que é natural que ocorra. Como é que vocês estão preparando essa operação para chegar de fato lá na ponta? Nós temos basicamente duas atuações. Uma é quando tem um desastre súbito, como aconteceu no colapso das pontes, e daí eu tenho de ofício, posso fazer essas ações como foi feito no mesmo dia que houve colapso, mandamos equipe, mandamos equipamento e estamos lá mitigando o impacto. E temos os desastres graduais, que aí vem aqui no nosso estado, sazonalmente, nossas cheias e nossas vazantes. Com relação a com essas cheias e vazantes, nós temos que seguir algum rito, temos que seguir alguns ritos legais, né? Primeiro, a primeira resposta sempre é dada pelo município. Então, o município sempre ele vai dar aquela primeira assistência à população. E daí, ao esgotar a sua capacidade técnica, a sua capacidade financeira, ele, através de relatórios, através da comprovação desse esgotamento, através da comprovação do desastre, ele encaminha ao Estado, ou pode encaminhar também à União, né? Hoje a legislação permite, antigamente era primeiro o Estado, depois a União. Hoje, com a mudança, o município pode fazer solicitação direta à União, sem passar para o Estado, ou pode fazer ao Estado e à União ao mesmo tempo, não temos mais esse entrave. Então, o que acontece? O município, quando ele comprova e demonstra essa incapacidade e o estabelecimento do desastre lá no local, aí ele faz a inserção desses dados no sistema de informação do desastre, Sistema Integrado de Informação do Desastre, nós chamamos de S2ID, que é uma plataforma nacional onde se lança todas as características do desastre, impactos na população, quantas pessoas atingidas, e com isso nós temos condições de homologar aquela situação de emergência e tomar as providências que nos cabem em termos de ajuda à população afetada. Mas isso somente quando após essas etapas serem vencidas, né? Isso é muito importante a gente salientar, que essa ajuda e essa complementação das ações, elas só podem ser feitas legalmente num desastre gradual, após essa comprovação por parte do município do desastre e esses trâmites burocráticos, dentre eles vem a decretação da situação de emergência do município. Então, hoje, nós temos 3 municípios de situação de emergência, né, que estão decretados pelo Poder Público Municipal. Nós temos a situação de municípios... Quais são os municípios? Tefé, Benjamin Constant e... Na Cara dos Solimões, o senhor está mencionando, no município dessa região. Tá? Então, com essa caracterização do desastre e esse lançamento das informações com a decretação de emergência, nós
como a Defesa Civil, como Estado, porque não só a Defesa Civil está atuando para socorrer, mas vários estados estão atuando para socorrer, né? Vários programas para tentar mitigar esses impactos. A própria população tem tido apoio de várias secretarias. Certo. Secretário, eu quero lhe agradecer por ter vindo aqui prestar essas informações ao nosso público, ter reservado um tempo na agenda. Fique à vontade para retornar mais vezes. Assim que tiver novidades sobre a ponte lá, as duas pontes da BR, eu sei que aquilo ali é uma questão federal, mas se tiver alguma alteração nessa ajuda que o governo está prestando à população que vive naquela região. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, queremos dizer à população do Estado que a Defesa Civil, junto com todos os órgãos do governo, como sempre tem feito em todas as ocorrências, em todos os desastres que nós passamos aqui nesse estado continental, o Estado tem chegado às populações mais afastadas, tem chegado com ajuda, tem chegado com recurso, e nesse desastre de vazante, de seca, não é diferente. Queremos dizer que as estruturas do Estado têm somado esforços para mitigar esse impacto, e lembrando a população que a Defesa Civil é exatamente isso, a união de todos, pois a Defesa Civil somos todos nós. Obrigado mesmo. Eu conversei com o secretário da Defesa Civil, Coronel Clóvis Junho, aqui no Real Time 1 Entrevista. E a você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. Não esqueça de se inscrever em nossas redes sociais e em nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1. Meu muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.